Meus amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos aqueles que estejam nos vendo e ouvindo, e todos aqueles que estejam usando um celular, coloquem na horizontal, porque irá facilitar não apenas nos ouvir, mas ver o que iremos mostrar na tela. O tema do nosso trabalho é recordações de vidas passadas. É um assunto extremamente de interesse geral para os espíritas, porque todos nós, por sabermos que temos várias vidas, muitas vezes temos a curiosidade, a interrogação de sabermos o que fizemos, o que realizamos em vidas anteriores. Em muitas situações, temos essas lembranças por nós mesmos, nós vamos ver como, e em outras, muitas vezes recebemos informações ou, como muitas vezes se diz dentro da doutrina, revelações do que fizemos em vidas passadas. Como destaca na tela, essa informação ou essa recordação muitas vezes é um prêmio, mas outras vezes pode nos trazer graves problemas, dependendo de como nós lidamos com essa informação ou com essa interrogação. Esse tema, em particular, esse ano de 2024, nós o estamos fazendo como uma homenagem a uma grande médium espírita, que é a nossa amiga Ivone Pereira. Por quê? Porque em 2024 ela estará fazendo 40 anos de desencarne. E ela tem uma ligação direta com recordações de vidas passadas. Ela é um exemplo da situação onde ou ela recebeu uma informação ou ela se lembrou de inúmeras vidas nos quais ela transitou nos séculos passados. E, em particular, certo? Alguns dos livros dela retratam exatamente vidas dela no passado. E nós destacamos três que está na tela de vocês, que é Nas Voragens do Pecado, que retrata uma vida dela na França, em torno de 1500. Depois, o livro Cavaleiro de Lumière, que retrata uma vida seguinte dela na Bélgica. E, por último, O Drama da Bretanha, que é uma vida dela em torno de 1700 na França. Nós destacamos que, para aqueles que queiram ler o livro, leiam nesta sequência, porque os livros não saíram nessa sequência e nem foram psicografados nessa sequência. Mas essa é a sequência para a gente entender as consequências de uma vida em relação à outra. Então, são recordações de vidas passadas, no caso, no qual a nossa amiga Ivone, como que fez uma catarse das suas vidas transposta nos romances. Nem todos nós temos essas possibilidades da Ivone, mas devemos aproveitar quando alguém nos oferece isso para nós vermos como é o caminhar nosso nas nossas vidas, e em particular em três vidas, nas quais uma delas ela veio a se suicidar-se. Então é uma homenagem ao enorme trabalho que ela fez dentro da doutrina espírita, uma média extraordinária, psicografia, evidência, audição, desdobramento, certo? De cura. E há 40 anos atrás desencarnou, certo? De um ataque cardíaco e até hoje, certo? Os seus livros e continuarão pelo futuro a nos trazer enormes ensinamentos.
Posto isso, qual é a primeira questão? De recordações de vidas passadas. A gente pode lembrar? É útil lembrar? Essa foi uma pergunta que foi feita lá no início da doutrina espírita, que está no Livro dos Espíritos, né? É a pergunta 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? A resposta é sim, mas nem sempre. Por que esse sim e não sempre? Essa mesma pergunta, que está no Livro dos Espíritos, como vocês podem ver, foi feita para Ivone Pereira. Ela tem um livro chamado Recordações da Mediunidade, onde 2 capítulos, exatamente ela trata de reminiscências de vidas passadas e o outro que ela chama de Arquivos da Alma, na qual, né, ela responde a essa questão. Ela diz, no nosso ponto de vista, certo? O esquecimento é o que mais convém. Então, a resposta dela é mais no sentido de que seria preferível que nós não tivéssemos a lembrança de vidas passadas. Por quê? Se todos nós queremos muitas vezes saber o que fizemos ou o que fomos em vidas anteriores. Várias são as razões. 4 delas nós destacamos. Primeiro, que muitas vezes, se nós fôssemos nos lembrar do que fizemos, com quem convivemos e as dores, sofrimentos, desencontros com os quais nós tivemos no passado, essas desavenças, ódios, revanches iriam perpetuar para sempre. Seria impossível, muitas vezes, você deitar na mesma cama, certo? Estar na mesma mesa, almoçando, com um grande, muitas vezes, personagem da sua vida passada em que houve grandes desencontros. Por outro lado, muitas vezes, se você sabe o que fez, haveria uma humilhação em relação ao seu presente. Ou o inverso, se você soubesse que você foi fulano ou outro cicrano, haveria uma exaltação do ego no presente. São 3 razões, né, que estão postas e que a maioria das nós temos certeza que concordamos, mas a quarta é que nós precisamos destacar, certo? E cada vida nossa é como se fosse uma nova viagem, um novo ponto de partida. E esse ponto de partida, ele só se torna real se há o esquecimento. Se não houvesse o esquecimento, eu não conseguiria efetivamente, em cada existência, dar um novo começo. Por quê? Porque todos, e não apenas eu não esqueci, mas todos não esquecerem, certo? As portas não se iriam abrir. Esse é um dos problemas sérios, por exemplo, das pessoas que foram sentenciadas, vão para uma penitenciária, terminam a pena, saem e não encontram trabalho lá fora. Por quê? Porque no momento em que ela conta ou está numa ficha o que ela fez, as portas se fecham. É isso que ocorre ou ocorreria quando reencarnamos. Nunca iríamos conseguir um novo trabalho. Por quê? Sempre todos iriam apontar o que nós fizemos. Então, por isso que a nossa amiga Ivone Pereira disse que seria preferível que nós esquecêssemos. Não apenas nós, né? Todos. Mas, em muitas situações, né, nós nos lembramos. E por que nos lembramos? O que faz a gente se lembrar?
É uma frase do nosso amigo Chico Xavier, que está na tela de vocês. E tem uma outra frase acima da tela, que é de um médico psiquiatra espírita gaúcho. As duas frases são complementares. Eu compreendo melhor a frase do Chico se eu primeiro entender o pensamento do médico espírita. Ele diz: as emoções reencarnam junto com a pessoa. Traumas e vidas passadas reencarnam junto no nível emocional. Grave. Emoções reencarnam junto com a pessoa. E ele complementa: na maioria das vezes, nós esquecemos os fatos. Aonde você viveu? Em que país você viveu? Em que situação você viveu? Mas as emoções que você viveu, se elas forem muito fortes, ela vaza pela reencarnação. Então, o esquecimento é o esquecimento dos fatos. Mas as emoções aliadas aos fatos, elas permanecem dentro e reencarnam com você. Então, quando você passa a conviver com as mesmas pessoas ou as situações semelhantes com que você passou no passado, aqueles fatos, eles ressurgem. É como uma brasa que reacende. Então, quando a gente diz que a gente esquece, o esquecimento é o esquecimento dos fatos. Mas os sentimentos aliados aos fatos, esses muitas vezes permanecem e ressurgem como lembrança, como aversão, como atração, como rejeição em relação a situações ou a pessoas. É nesse sentido que o médico coloca: as emoções reencarnam junto com a pessoa. É por isso que o nosso amigo Chico, um especialista em recordações de vidas passadas, vários dos livros psicografados por ele retratam vidas dele. Ele diz: o esquecimento do passado, na realidade, é um entorpecimento. O que fomos ontem ainda vive no que somos hoje. Eu só compreendo isso se eu entender que as emoções, como nós dizemos, vazam, atravessam o esquecimento entre as vidas. Esquecemos aonde reencarnamos. Esquecemos de que forma, muitas vezes, vivemos, sem palácios, choupanas, pobres, ricos, brancos, pretos, mas as emoções, os sentimentos vividos naqueles fatos, e se eles forem graves, agudos, dolorosos, amargos, profundos, eles vazam numa encarnação para outra. Razão porque lembramos. Lembramos como? Lembramos refletindo. Volto, numa aversão, numa atração, numa rejeição, numa convivência amarga, difícil que pode ser dentro do lar, no trabalho, numa instituição, onde for, em que nós cruzamos com os mesmos personagens do passado. Esse cruzamento, esse reenvolvimento, ele reacende as emoções e elas se traduzem dessa forma. E o que ajuda a essas lembranças? O que muitas vezes faz com que, em muitas situações, essas lembranças se façam mais presentes? Várias razões. Primeiro, o que nós denominamos de o processo da reencarnação. Muitas vezes as pessoas observam, espíritas e não espíritas, que crianças, 3, 4, 5 anos de idade, 6, relembram, se lembram do que fizeram, do que foram, onde viveram, com quem viveram. A Ivone Pereira era um exemplo dessa situação, onde ela, com 4 anos,
certo? Ela via, ouvia, se lembrava da vida anterior dela, via os, os espíritos ligados a esse passado, principalmente o pai. A vivência dela com esse passado era tão grande que ela entendia que o pai dela era aquele que ele via, e não o real que convivia com ela. Ela só não foi internada porque a família era espírita. O pai era espírita e entendia o que estava acontecendo com ela. Então, são situações que ocorrem nessa fase infantil. E o porquê? Porque muitas vezes a gente entende que a reencarnação acaba quando a criança nasce. A reencarnação se completa quando completa a criança 7 anos. Então, até os 7 anos, é como a criança estivesse num processo longo de esquecimento. Ela tem um pé do lado daqui e um pé do lado de lá. Então, dependendo daquilo que ela viveu na vida anterior, ela ainda tem vislumbre, porque ela está ainda num processo de reencarnação, num processo lento de esquecimento. Então, ela muitas vezes na fase infantil tem essas lembranças e depois elas desaparecem. Desaparecem por quê? Desaparecem muitas vezes porque completou o período de reencarnação e aí o esquecimento se faz completo, o esquecimento dos fatos. Muitas vezes lá na fase adulta vai voltar o ressurgimento das emoções criadas, que é o que nós falamos. Esse é o primeiro fator. Segundo, as circunstâncias em como a pessoa desencarnou. Se o desencarne foi traumático, seja por que razão for e por que modo ocorreu, essa emoção aliada à desencarnação, ela muitas vezes se torna viva na encarnação seguinte. Principalmente por quê? Porque foi o último fato da encarnação passada. E ele foi muito marcante. Então, quando ele reencarna, esta lembrança, esse entorpecimento, ele está mais vivo. Terceiro, que é o tempo que muitos denominam de intermissão. Um nome bonito, não? Intermissão. Significa o tempo que nós temos passamos na espiritualidade entre a vida anterior e a atual. Tem espíritos que demoram uma década, 20 anos, 30 anos, 4 anos. É a média, 20, 30 anos entre uma vida e outra. Mas a pessoa pode ficar séculos entre uma vida e outra. Então, o entorpecimento, a lembrança, está mais distante. Então, ela se lembra menos. Quanto menor for esse tempo, maior é a possibilidade que ela se relembre. Quarto, que está ligado a questões que nós já falamos aqui das circunstâncias da morte. Se ela for traumática, há uma lembrança imediata, porque foi a última. Mas muitos traumas, paixões, desencontros, ódios, amores que ocorreram durante a vida, eles ficaram muito marcados dentro da pessoa. Então, quando a reencarnação, na vida seguinte, esses traumas, essas paixões, esses ódios, eles ressurgem. Essa é a razão, em muitas situações, das fobias. A pessoa tem uma fobia por não entrar num quarto escuro, por não ficar perto do mar, não ir perto de uma janela. São traumas que ela passou na encarnação. Isso ficou marcado. E esquece-se como aconteceu o trauma, mas o sentimento aliado ao trauma permanece e vaza na encarnação. E se você volta a reencontrar as mesmas circunstâncias ou semelhantes, aquilo ressurge como uma fobia. Então são fatores que nos ajudam a lembrar. Mas
Muitos poderão dizer, mas eu não me lembro. Nem com todos esses coisas, eu não consigo me lembrar nada. O esquecimento, para mim, é total. Eu posso, em função daquilo que eu vivo hoje, identificar o que pode ter acontecido comigo em vidas passadas. Veja bem, uma coisa é você se lembrar ou ser lembrado, que é a revelação. Outra é você, por você mesmo, vendo as suas dores, desencontros, resgates, provações, abandonos, estimar, identificar como foi a sua vida passada. Essa foi uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, posta para Ivone Pereira, e a resposta é: se você analisar as suas provas, as suas dores no presente, você poderá muito, com muito acerto, estimar como é que foi a vida anterior ou as anteriores. E dou um exemplo. E digo o seguinte, dou um exemplo do nosso amigo Divaldo Franco, que se eu não tivesse ouvido dele, eu diria que é fake news. Ele diz o seguinte, quando ele era criança, 3, 4 anos de idade, ele tinha um problema seríssimo de asma. Asma de ficar roxo. Aliado à asma, ele tinha uma paura, sabe o que é paura? Um pavor de entrar numa praia. Ele começava a entrar na praia e a asma começava. A falta de ar, ele tinha que sair. E aquilo era recorrente e sério, grave. Ele diz o seguinte: ele foi crescendo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Ele foi começando a exercer a mediunidade. Com o passar dos anos, certo? Com o desenvolvimento da mediunidade, o exercício da mediunidade, ele diz: a asma acabou. Não tomei remédio nenhum, nada. A asma acabou. Por quê? Porque a asma e a paura da água eram reflexos de uma vida passada dele. Mas reflexo do quê? Aí é que vem a revelação para ele. O espiritual, certo? Com o tempo, com o trabalho dele, o mérito dele, certo? Ele foi esclarecido de por quê, certo? Havia a asma, certo? E o medo de entrar no mar. Ele diz, e é preciso, veja bem como a informação, muitas vezes, quando é trazida para nós de existências anteriores, ela é precisa na data, no dia. Ele diz, no dia 4 de abril de 1794. Você sabe o que estava acontecendo em 1794, na França? Era o meio da Revolução Francesa, certo? Que era a mudança, essencialmente, do regime monárquico para um regime republicano, certo? Milhares de pessoas morreram nessa revolução. Afetou a França inteira e, nos séculos seguintes, a Terra inteira, porque trouxe à tona os direitos humanos e houve a mudança política enorme. Houve graves matanças, crimes, assassinatos, mortes. E ele diz, em 4 de abril de 1794, ele, exatamente nesse dia, se suicida. Se suicida se jogando do alto de uma ponte num rio. Essa era a razão, foi a razão de por que, 200 anos depois, ele, como Divaldo Franco, brasileiro, não mais francês, teve o reflexo e tinha o reflexo da asma e do medo da água. Era um reflexo do ato feito 200 anos antes.
Então, é a situação onde a pessoa não se lembra, mas nós podemos identificar, em função daquilo que passamos no presente, muitas vezes o que fizemos no passado, que foi o caso do nosso amigo Divaldo Franco. Está claro. Então, as recordações de vidas passadas, quando ocorrem através de uma lembrança nossa ou de uma revelação trazida a nós, o objetivo da espiritualidade, na essência, são dois. Primeiro, ajudar a nós resgatarmos as nossas vidas passadas, no sentido de a gente compreender o presente em função do passado. Então, há uma aceitação, um entendimento, uma melhoria da vida. E segundo, é um alerta ao mesmo tempo. Da mesma forma como está nos ajudando a uma compreensão, está nos alertando. Olha, não repete o que foi feito no, nas suas vidas anteriores. Esse é o objetivo, os dois grandes objetivos, quando a espiritualidade nos traz a revelação, ou nós, de alguma forma, com a ajuda da espiritualidade, a gente se lembra da vida anterior. Dois grandes perigos ocorrem quando temos essa lembrança ou temos esta revelação. Um é cairmos num sentimento de culpa daquilo que fizemos, de errado, na maioria das vezes. E como diz um grande mentor, né, o passado deve ser visto como uma espécie de fuligem cinza. A informação deve ser trazida e você assoprar ela para ela se dissipar. Mas se você chora em cima da fuligem, da cinza, ela pode virar lama e você se afundar nela. Então, a recordação não deve trazer para nós um sentimento de perda irreparável. Pelo contrário, tem que demonstrar que você pode mudar. E segundo, é você não se ficar fixo no passado. É o que ocorre com muitas pessoas que se lembram. Tem muitas situações de distúrbio mental, psiquiátrico, em que a pessoa precisa de tratamento, em que ela, em vez de ficar tocando a última faixa do disco dela, que é o presente, ela passa a tocar exclusivamente a vida passada dela. Durante algum tempo, muitas vezes, ela fica trocando de faixa, presente e passado, presente e passado, presente e passado. Ela fica nesse distúrbio, até que muitas vezes ela vem presente e volta para o passado e fica lá. É quando ela é muitas vezes denominada de uma esquizofrênica ou coisa que eu fale. Há uma alienação da vida presente. Então, a recordação do passado tem como objetivo ajudar-nos e alertarmos para não fazermos as mesmas coisas que já fizemos no passado. De tal forma que a gente não entre num complexo de culpa e nem num processo de fixação e de vivência exclusiva no passado. É por isso que o nosso amigo Chico Xavier diz, e que é muito conhecida a frase, embora ninguém possa voltar atrás às nossas vidas anteriores e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Eu só consigo fazer esse novo fim, que é uma nova reencarnação, um novo começo, se eu utilizar bem o esquecimento. Mesmo quando eu me lembro das emoções, das dores,
os desencontros. E eu preciso dar um novo fim. Nós não podemos voltar à Revolução Francesa, como o Divaldo. Ele deu um novo fim nesta vida. Ele está trabalhando, se esforçando, se renovando, certo? Ele está procurando dar um novo fim, certo? Não se matar, por exemplo. É isso que nós precisamos fazer com as nossas recordações de vidas passadas. E para finalizar, uma poesia do nosso amigo Cornélio Pires. Deus nos dá vida por vida, um curso de cada vez. Presente é sempre o retrato daquilo que já se fez. As nossas vidas passadas refletem-se no presente. E nós precisamos, no presente, dar um novo fim, melhor. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.